Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar de ansiedade, mas queremos abordar um lado da ansiedade que não é priorizado quando se fala no assunto e que para nós é a chave do problema. O nosso tema diz respeito ao que é comum tanto na ansiedade leve quanto na ansiedade grave. Então, vejam o vídeo até o final, porque essa abordagem pode ajudar vocês a melhorarem, a diminuir ou até mesmo a acabarem de vez com a sua ansiedade. Então vamos lá. Todos nós temos momentos de ansiedade quando diante de algum evento que está para acontecer. Por exemplo, quando aguardamos alguém que vai chegar, quando vamos a uma entrevista de emprego, quando temos uma prova escolar, etc. É uma ansiedade normal, bem leve, né? Que podemos chamar de expectativa. Quando essa expectativa é acompanhada de algum tipo de medo, o nosso corpo libera hormônios para nos capacitar a fugir ou a enfrentar uma situação perigosa. Às vezes, esse medo é tão fugaz que chamamos a nossa reação de susto. Essa reação geralmente ocorre diante de uma situação inesperada, né? E pode durar só alguns segundos. Por exemplo, quando estamos distraídos, né, concentrados em uma atividade, e alguém coloca a mão no nosso ombro, quebrando a nossa concentração. Então, durante uma fração de segundos, nosso corpo libera hormônios e temos o susto, que logo passa quando percebemos que aquela mão é de um amigo, né? De outras vezes, o perigo pode ser mesmo real. E esses hormônios, então, se intensificam para que tomemos atitudes que podem salvar nossas vidas, sem a gente nem mesmo pensar, né, numa solução, sem a gente mesmo optar conscientemente por essas atitudes. Um colega meu de trabalho contava, né, que uma vez ele foi surpreendido por um cachorro feroz e que ele pulou um muro muito alto, chegando do outro lado em questão de segundos, e ele nem percebeu como fizeram aquilo. Ele dizia que em condições normais jamais teria conseguido pular aquele muro. Portanto, situações de ansiedade ou estresses podem ocorrer com todos nós, né? E as reações físicas são as mesmas que ocorrem na ansiedade mais grave, só que neste caso ela dura mais tempo, trazendo um sofrimento mais intenso. Mas por que a ansiedade é leve para alguns e grave para outros? Então vamos ver primeiro como ocorre a ansiedade. Se observarmos as descrições feitas por psicanalistas, psiquiatras ou psicólogos, veremos que eles sempre mencionam pensamentos ansiosos no início do processo da ansiedade. Seria mais ou menos assim. Então, diante de um evento, de uma situação que acabou de acontecer, ou que está prestes a acontecer, a pessoa começa a ter pensamentos negativos, né? A pessoa não para de pensar no que deu errado ou no que pode vir a acontecer, e seu pensamento entra numa espécie de looping, num círculo vicioso, e vai crescendo como uma bola de neve, né? Vejamos um exemplo. Então, suponhamos que o RH de uma empresa acabou de informar que o pagamento do mês vai atrasar, né? Aí um funcionário começa a criar pensamentos de um desastre iminente, né? Então, não sei o que fazer, como vou pagar minhas contas, não tenho de onde tirar, vou ficar inadimplente, as contas vão se acumular. E esses pensamentos, então, não param de circular, né, na mente dele. Então vejamos agora um exemplo de um evento que nem aconteceu ainda. Por exemplo, uma entrevista de emprego que ainda vai acontecer. A pessoa começa então a criar pensamentos negativos, do tipo assim, não sou bom em entrevistas, né? Eu me atrapalho, me dá um branco, não vou conseguir o emprego. E esses pensamentos também, então, vêm de forma recorrente. Meio a esses pensamentos, ocorre uma reação emocional de pânico e nervosismo, né? E isso convence o nosso corpo de que estamos diante de um perigo iminente. Então, o nosso corpo libera
adrenalina e cortisol. E o cortisol para preparar-nos para fugir ou para enfrentar a situação ameaçadora. Contudo, esses pensamentos, se eles não forem para frente, né, pararem por aqui mesmo, por exemplo, a pessoa pensa, não vou pensar nisso agora, outra hora eu penso em como vou resolver, né, não dá muita importância ao fato. Nesse caso, em questão de segundos, a gente volta ao normal, né? Podemos então dizer que se tratou de uma ansiedade leve. Mas se vamos aprofundando, mergulhando esses pensamentos negativos, mais adrenalina e mais cortisol vão sendo lançados na nossa corrente sanguínea. Então a pessoa tem uma sensação de falta de ar, de palpitação, dor de estômago, náuseas, né? Pele fria, tremores, tonturas, suores nas palmas das mãos, né? É uma sensação desagradável, sufocante e de muito mal-estar. Portanto, um sofrimento psíquico e um sofrimento físico ocorrem durante esse processo. Sobre essas reações físicas, vocês vão encontrar muitos vídeos aí na internet, né? Mas não é o nosso foco aqui no momento. Então, logo começam essas reações físicas, desencadeia-se um novo círculo de pensamentos negativos, né? Mas dessa vez focados na crise, no que a pessoa está sentindo, ou seja, seguem-se o medo de se focar, o medo de desmaiar e até o medo de morrer. E então tudo se repete, né? Num círculo de pensamentos recorrentes que cada vez mais aumenta o desconforto da ansiedade. O que dura alguns segundos na ansiedade leve, prolonga-se por alguns minutos na ansiedade grave, né? Então, se observarmos bem, os pensamentos têm um papel importante, tanto no início da crise, ou seja, eles funcionam como desencadeadores da crise, e tem também um papel importante no meio da crise, né? Alimentando e tornando-a mais longa e profunda. Por causa disso, muitas pessoas recomendam que o indivíduo pare de pensar negativo, né? Alguns médicos falam, você não precisa ter medo de morrer no meio da crise, porque isso não vai acontecer, clinicamente não existe a possibilidade. No entanto, mesmo que a pessoa saiba disso, ela não consegue controlar os pensamentos. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, precisamos entender como os pensamentos atuam na crise. Então, nós temos aqui uma representação de como é que os pensamentos atuam. O fluxo normal dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos acontece como representamos nesse gráfico, né? Em qualquer situação. Então, nós temos aqui que pensamentos determinam nossas emoções, que determinam nossos sentimentos determinam nossas decisões, que vão determinar nossas ações, nosso comportamento. É assim que essa parte da nossa mente funciona, né? Mas de onde surgem os nossos pensamentos? Ou seja, como os nossos pensamentos são formados? Então, na base dos nossos pensamentos está a nossa cosmovisão, que é a forma como percebemos a realidade que nos rodeia. E essa percepção da realidade é formada pelas nossas crenças, nossos valores, conhecimentos, vivências, né? Por nossos traumas, etc. Portanto, é certo que, para controlarmos a ansiedade, precisamos mudar os nossos pensamentos. Mas isso não é uma questão de querer simplesmente, né? Não basta querer. Para fazer isso, nós teremos que modificar a nossa cosmovisão, ou seja, a forma como percebemos a realidade. E para mudarmos a nossa cosmovisão, nós temos que mudar as nossas crenças, nossos valores, nossos conhecimentos, vivências, etc. Como fazemos isso se nem sempre sabemos quais são as nossas crenças e valores, né? Muitas delas foram adquiridas na infância e nós nunca as questionamos, né? Nós vamos ter que nos analisarmos, né? Para buscarmos entender essas crenças e valores que estão por trás dos nossos pensamentos recorrentes. Mas fazer isso aleatoriamente custaria todo o tempo da nossa vida. Por quê? Porque na nossa cosmovisão estão percepções relativas ao mundo, à natureza, à sociedade, à pessoa, a relações interpessoais, percepção de nós mesmos, né? Do universo,
da existência ou não de vida após a morte, da existência ou não de Deus, e vai por aí afora. Então, são N fatores, né? Além disso, em cada um desses fatores, nós vamos ter temas. Então, por exemplo, trabalho, dinheiro, sucesso, inteligência, capacidade, formação acadêmica, relação afetiva, sexualidade. Isso aí é só um dos pontos, né, do que contém a nossa cosmovisão. Então, imagine os desdobramentos, né, de cada um daqueles itens, mundo, natureza, etc. Desdobramento de cada um, em quantas crenças poderiam ser subdivididos. Então, nós gastaríamos todo o tempo da nossa vida. Então, como nós podemos fazer isso de forma, né, que nós transformemos a nossa situação para melhor em pouco tempo, né? Vejamos, então, de forma genérica, o que dizem que pensam as pessoas ansiosas, né? Então, no dia a dia, fora da crise, a pessoa ansiosa adota pensamentos e comportamentos típicos. Por exemplo, ela pensa que é a única pessoa que tem crises como a dela, né? Ela se vê negativamente em relação aos outros, ela tem pensamentos negativos, né, sobre sua vida, suas atividades. Ela tem emoções também típicas, por exemplo, medo de críticas do seu desempenho, medo de julgamentos, baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo, né, ou em si mesmo, irritabilidade, dificuldade de concentração, não é isso? Então, nesse caso, nós temos que analisar as nossas emoções e perguntar por que eu me sinto assim, né? E vem, por fim, o comportamento. Como é que se comporta a pessoa ansiosa no cotidiano? Compara-se às outras pessoas, né? E ela acha sempre que os outros são melhores do que ela. Ela foge das atividades, né? Por medo de fracasso, por medo do perigo. Não consegue relaxar. A pessoa ansiosa, ela não relaxa, né? Ela fica o tempo todo naquela expectativa, né? Fadiga, por quê? Porque não dorme direito e fica nesse constante estresse, né? Por fim, a apatia também é uma característica da pessoa ansiosa, porque muitas vezes ela para porque ela tem medo de ir adiante. Então vejamos alguns pensamentos específicos que podem, né, caracterizar a pessoa ansiosa. Então, isso não vai dar certo, algo muito ruim vai acontecer. É o caso, por exemplo, das mães que ficam ansiosas porque o filho saiu e aquele momento não chegou em casa. Então fica imaginando 1000 coisas que podem acontecer, né? Minha saúde está ruim, talvez eu esteja com câncer. Então sempre pensamentos negativos, né? Meu filho não vai dar conta da cirurgia, vai morrer. E se não me pagarem no dia certo, o que vou fazer? Não tenho de onde tirar. É aquele exemplo, né? Quando o RH diz que vai atrasar a conta, a pessoa entra em pânico total. Isso não pode estar acontecendo, não vou dar conta, não consigo dar essa palestra, ninguém vai gostar, vou ser humilhado publicamente. Então, a pessoa ansiosa ela tem muito medo da crítica, medo de ser desaprovado, né? Medo do que as pessoas vão dizer se ela fracassar naquela atividade ali. Não consigo parar de pensar nisso, porque fiz isso, o que vão dizer de mim? Então, às vezes, diante de uma coisa que aconteceu, ela não para de pensar. Se ela cometeu um erro, se ela deu um deslize ali, aí ela começa a pensar sobre aquilo e não para e entra num processo, às vezes, de ansiedade, de crise, né? Não vou passar nessa prova, o que vou dizer para os outros? Aí sempre a preocupação com o que o outro vai pensar. Não vou conseguir esse emprego, nunca fui bem, não vou bem na entrevista, né? Não fui bem, eu sou um fracasso. Eu vi uma pessoa exatamente nessa situação, dizendo o tempo todo, não, eu não vou passar, não. Eu não fui bem na entrevista. E foi bem, e foi chamado, né? Mas a pessoa fica imaginando coisas. Então, gente, por trás desses pensamentos está uma baixa autoestima, falta de autoconfiança. Então, a pessoa ansiosa é uma pessoa insegura. Então, diante dessa situação, nós percebemos que o que mais atua na ansiedade é uma parte da nossa cosmovisão sobre nós. Então, isso já restringe bastante
o nosso campo de estudo. O que nós temos que estudar? O que nós pensamos sobre nós mesmos. Porque atrás da baixa autoestima, da insegurança, estão crenças distorcidas sobre quem somos. Então esse é o ponto crucial da ansiedade. É uma cosmovisão distorcida a respeito de quem somos, a respeito das nossas habilidades, a respeito das nossas potencialidades, né? Então, nós temos que estudar exatamente as crenças que nos remetem a essas perguntas, né? Quem sou eu de fato? Como percebo a mim mesmo? E a mim mesmo, né? Que crenças determinam, então, essa percepção? Essa vai ser nossa investigação. Essas crenças são reais? Então, veja que agora o nosso campo de análise reduziu bastante. Não temos que nos preocupar com as outras questões que compõem a nossa cosmovisão. Nós vamos focar na percepção que nós temos de nós mesmos. Para quê? Para eliminar as crenças que geram inseguranças e que geram baixa autoestima. Então, quais são as formas de fazermos isso? A primeira forma é fazer uma lista dos pensamentos que você já identificou, né? E tentar descobrir quando essas crenças se instalaram e que crença está por trás daquele pensamento. Então, assim, a primeira forma é você tentar descobrir as crenças através dos seus pensamentos. Então, tenta listar os pensamentos que você tem no momento da crise ou que você já se pegou muitas vezes, né? Foi surpreendido com determinados pensamentos. Então, nós vamos dar um exemplo. Naquele exemplo do RH, né, da empresa, que informou que vai ter um atraso no pagamento. Então, qual foi o pensamento que levou à crise? E se o pagamento demorar? O que eu vou fazer? Não tem de onde tirar. Lembra-se disso? Nós falamos ainda há pouco. Então, esse pensamento desencadeou a crise dessa pessoa. A partir dele, ela pode tentar descobrir as crenças. Então, por exemplo, crenças possíveis, né? Não posso pedir ajuda à família ou aos amigos, porque isso seria admitir que sou um fracassado, né? Por quê? Porque ela tem uma crença de que quem pede ajuda é um fracassado. Então, ela não pode pedir ajuda, porque senão ela demonstraria um certo fracasso. Como ela não pode pedir ajuda, ela se sente sozinha, que ela não vai pedir nem à família nem aos amigos, ela se sente sozinha e se desespera, né? Uma segunda possibilidade, quem não consegue pagar suas contas é um fracassado. É outra crença que a pessoa pode ter. Talvez de um problema na infância, brigas que ela, às vezes, né, presenciou entre pai e mãe, e a mãe chamando o pai de fracassado porque as contas estavam atrasadas. Então, de repente, a pessoa associou fracasso a não pagamento de contas. Então, se ela não pagar a conta, ela vai ser um fracassado. Então, veja quantas histórias podem estar por trás de uma crise de ansiedade, né? Outra crença possível, né? Se não tenho dinheiro, corro o risco de morar na rua. Pode parecer estranho isso, mas eu conheci uma pessoa que tinha exatamente essa crença. Ela tinha um medo muito grande de morar na rua. Então, não só quando ela estava em dificuldade ou quando alguém da família estava em dificuldade, ela pensava isso. Então, desde criança, quando os pais estavam em dificuldade, ela ficava imaginando que ia morar na rua. E isso, ela não abandonou essa crença, mesmo na idade adulta. Uma outra crença. Preciso ser amado pelas pessoas. E para isso preciso mostrar que sou bem-sucedido financeiramente. E ser bem-sucedido financeiramente é ter dinheiro no bolso, né? Segundo essa crença. Outra crença, meu valor está em ter sempre dinheiro. Então, são crenças que às vezes as pessoas têm em função de algo que aconteceu, né, na sua infância, ou de situações que ela vivenciou na adolescência, mesmo na fase adulta, e que fizeram com que ela adotasse essa crença como verdadeira. E essa crença
está trazendo prejuízos enormes, né, para ela, inclusive a crise de ansiedade. Traz a baixa estima, traz a insegurança e traz a ansiedade. A segunda forma de descobrirmos as crenças que estão por trás das nossas crises de ansiedade é através das nossas emoções. Então, a primeira, através dos nossos pensamentos, a segunda, através das nossas emoções. Quando a gente não consegue lembrar dos pensamentos, nós podemos nos lembrar das emoções, né? Situações que nós vivenciamos, que foram muito emotivas, que nos trouxeram muito desgaste emocional, às vezes ficam fixadas. E aí fica mais fácil de, através delas, nós descobrirmos as crenças ocultas, né? Então, que emoções seriam essas, né? Emoções de medo, de culpa, de mágoa, de tristeza, de raiva, de angústia, de vergonha, né? Então, às vezes, através dessas emoções que você se lembra, você vai conseguir chegar às crenças que estão trazendo os pensamentos recorrentes. Que pensamentos, então, originaram essas emoções? Então, você pode ir paulatinamente. Lembra das emoções, recorda-se dos pensamentos, chega-se às crenças, né, que estão por trás. A terceira forma já é mais elaborado, né, análises que nós vamos fazer. Então, primeiro, você pode fazer uma lista do que você pensa de si mesmo. Lembrando, gente, que nós estamos analisando a parte da nossa cosmovisão que diz respeito ao que nós pensamos de nós mesmos, né? Que crenças nós temos na nossa cosmovisão que nos dá uma percepção distorcida de quem somos. Uma percepção tão distorcida que gerou baixa autoestima, insegurança, né? E é responsável por muitas emoções como medo, culpa, etc. Então, nós podemos fazer uma lista do que a gente pensa sobre nós mesmos. A gente vai fazer isso e vai sentir muita dificuldade, porque nós não costumamos olhar para nós, né? Vamos vivendo a vida, deixando que as coisas aconteçam e olhando muito para fora, então nós temos mais facilidades de descrever o outro que a nós mesmos. Mas é importante fazer essas tentativas. No princípio, você não vai ser bem realista, mas se você faz várias vezes, você vai acabar. Não precisa ser muitas vezes, né? Umas 3, 4 vezes, você vai acabar chegando a pontos muito interessantes sobre seus pensamentos sobre si mesmo, né? Depois que você descreveu, né, o que você pensa de si mesmo, aí você vai descrever as situações que levaram a essa conclusão. Então, suponhamos, se você pensa, eu não dou conta de falar em público, e isso te leva a um medo, né, que pode, inclusive, gerar uma crise de ansiedade. Então, eu não consigo falar em público. Você já descobriu que tem, né, que você pensa isso de você. Então, agora você vai fazer o quê? Em que situação isso me ocorreu? Quando foi que eu fui tolhido de falar em público? Às vezes foi lá na infância, né? É muito comum os adultos não darem a mínima importância à opinião das crianças, achando que elas não têm o que acrescentar em suas vidas, então, às vezes, menosprezam e não ouvem a criança. Então, ela fica com a impressão também de que ela não pode se expressar, que ela não sabe se expressar adequadamente, né? Após isso, então, a gente vai tentar chegar às crenças, né? Que crenças? Então, nesse exemplo último que eu dei, a criança foi tolhida pelos pais de se expressar, né? Por pura crença dos pais de que criança não tem o que falar, criança não sabe nada, não tem nada a acrescentar, né? Então, a criança desenvolveu a crença de que ela não sabe se expressar, de que ela não sabe o que falar, de que ela não tem conteúdo para se expor, né? Então, ela ficou com essa crença. Bom, no segundo ponto, nessa mesma forma de trabalhar,
Você pode descrever a pessoa que você gostaria de ser. Porque quando a gente escreve a pessoa que a gente gostaria de ser, a gente está, na verdade, dizendo que não é aquela pessoa. Então, se você teve dificuldade no ponto 1, com esse exercício, você vai ter mais facilidade de descobrir o que você pensa de você mesmo. Então, se eu escrevo lá, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu estou dizendo, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. Né? Então, você pode aí, a partir daí, você vai descobrir, mas qual é a minha crença a respeito de bem-sucedido? O que é para mim uma pessoa bem-sucedida? Né? Então, às vezes você está resumindo o bem-sucedido em questões, por exemplo, de sucesso financeiro, de sucesso profissional, né? Quando muitas vezes o verdadeiro sucesso é a pessoa ser quem ela é. Então, às vezes você pode ser uma pessoa bem-sucedida sem saber que é. Né? Então, porque tudo depende da crença que você tem sobre o que é ser bem-sucedido. No terceiro ponto, por que você não é essa pessoa? O que você acha que lhe falta para ser essa pessoa que você descreveu, né? Isso vai te ajudar a descobrir as crenças, né? Então, gente, determinadas essas crenças, quer dizer, descobertas essas crenças, o que nós vamos fazer, né? Lembrando que são crenças distorcidas, porque, gente, ninguém no planeta, ninguém precisa ter baixa autoestima. Ninguém no planeta precisa ser inseguro. Todos nós podemos ser autoconfiantes, independentemente da vida que temos, da família que temos, do status social, independente da condição financeira, da nossa condição cultural. Nada disso é fator determinante de segurança e de autoestima elevada. Tudo isso são coisas externas que passam, que mudam. Então, gente, descobertas essas crenças, nós vamos nos perguntar, né? Se essas crenças são verdadeiras ou falsas. Se forem distorcidas, nós vamos ter que confrontá-las, contestá-las. Muitas pessoas dizem que é bom a gente ficar repetindo, né, uma crença contrária, mas isso não é suficiente. Eu acredito que nós temos que pesquisar mesmo o assunto para nos convencermos de que aquela crença não está correta. Sabemos que ela não está correta pelos seus resultados, né? Baixa autoestima, insegurança, medos, emoções negativas. Então já sabemos que ela não é correta por isso. Mas nos convencermos de que ela não está correta de fato e ela passar a fazer parte, a nova crença, fazer parte da nossa cosmovisão, nós precisamos então desse convencimento. Todas as crenças que nós temos gravadas na nossa cosmovisão, no nosso subconsciente, né? No nosso subconsciente formando essa cosmovisão, essa percepção da realidade, todas essas crenças que estão ali gravadas, elas foram acolhidas por nós. Nós entendemos que elas eram verdadeiras. E é por isso que elas estão ali, fazendo parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, para substituirmos uma crença distorcida por uma crença verdadeira, nós temos que nos convencer de que ela é verdadeira de fato. Então, eu recomendo que sejam feitas pesquisas, leiam artigos, estudem, né? Questionem, critiquem, para que você tenha a certeza de que aquela crença é a crença que você vai permitir que substitua a antiga crença. Por fim, precisamos reanalisar os fatos que geraram os pensamentos e emoções, né? Que nos levaram à ansiedade e tentar ressignificá-los a partir dos novos conceitos descobertos neste confronto. Então, por exemplo, nós demos o exemplo da criança que foi tolhida pelos pais, né, de se expressar, e que na idade adulta ficou com dificuldade de falar em público, ou se transformou numa pessoa tímida. Então ela já descobriu que lá na infância aconteceu isso. Então vamos voltar lá naquele fato para ressignificar, entendeu? Perceber o equívoco dos pais,
que eles também tinham crenças distorcidas, né? Que eles tinham uma visão de educação colocada aí pela sociedade, né? E por aí afora, você precisa ressignificar aquele momento para que ele saia da sua memória, porque ele deixa de ser uma coisa desagradável. Qual é o grande objetivo de tudo isso? Transformar o nosso sistema de crenças para mudarmos a nossa cosmovisão e, mudando a nossa cosmovisão, nós vencermos a nossa baixa autoestima, a nossa insegurança, para deixarmos de pensar negativamente e vencermos a nossa ansiedade. Bom, por fim, gente, lembrar que a ansiedade, assim como os pensamentos, as emoções, os sentimentos, né, que antecedem a ansiedade, não é determinada pelos acontecimentos, pelos fatos, pelos eventos, pelas situações. Ela é determinada pelo nosso sistema de crenças. Tanto isso é verdade que, diante da mesma situação, umas pessoas vão ter uma crise forte de ansiedade, outras não. No caso lá que nós demos exemplo, o RH da empresa chegou e disse, ó, o salário esse mês vai atrasar. Uma pessoa entrou em pânico, teve uma crise forte de ansiedade. Mas um colega dessa pessoa, na mesma situação, pode simplesmente falar, poxa, vou ter que pedir dinheiro ao meu pai. E fica numa boa. Porque ela não tem aquela crença que o outro tinha, de que pedir ajuda à família era vergonhoso, é sinal de ser um fracassado. Mas então é um exemplo simples, mas que mostra que o que determina de fato essa crise de ansiedade é a crença que você tem a respeito do fato em si, né? E das consequências que ele pode gerar. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like, acione o sininho, compartilhem, deixe um comentário. O comentário e o compartilhamento é muito importante, porque mostra para o YouTube, né, para o algoritmo do YouTube, que o assunto é relevante. Somos um canal novo, precisamos contar com vocês. Até a próxima. Fiquem em paz.